Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Quarta-feira, último dia de agosto de 2022, sejam muito bem-vindos ao Diário Econômico Original. A paz, infelizmente, durou pouco no Brasil, né? O descolamento dos nossos mercados, que andavam bem melhores que esse externo azedo que a gente viu nos últimos dias, já não valeu ontem. O dólar foi praticamente em linha reta para cima, até os 5,12, isso dá mais ou menos 2% de desvalorização. O Ibov acompanhou, para baixo, obviamente, e fechou nos 110 mil pontos, também caindo quase 2%. E nesses casos, o Brasil underperformou os seus pares. A hipótese que eu vinha trazendo aqui para vocês de que as commodities vinham blindando os nossos ativos, na verdade parece ter sido confirmada ontem também, porque dessa vez tudo caiu, inclusive elas. O petróleo afundou 5%, o minério de ferro chegou a acumular 8% de queda em 2 dias lá na China, e as agrícolas caíram em média 1%. O geopolítico global teve o seu papel aqui depois que alguns soldados taiwaneses dispararam tiros contra uns drones que voavam ali perto, potencialmente da China, né? O presidente taiwanês ordenou inclusive que os militares tomassem medidas mais duras contra essas incursões. E aí, se não bastasse isso, fontes estão dizendo que o Biden vai vender mais de $1 bilhão em mísseis e radares para Taiwan. É a maior cooperação em mais de 2 anos entre os dois países. Fora isso, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos reforçaram o recado do Powell de juros mais altos e por mais tempo por lá. O número de vagas de emprego abertas nos Estados Unidos continua não só aumentando, como mostrando uma economia bem longe da recessão. Um número aí interessante para vocês ficarem na cabeça. Hoje a gente já tem 2 vagas para cada candidato nos Estados Unidos. Sim, senhores, eu não inverti a ordem das coisas, tem o dobro de vagas do que de desempregados nos Estados Unidos. E aí, se por um lado uma economia resiliente deveria conversar com mais otimismo dos mercados, por outro a gente vê que a postura dura do Fed foi finalmente entendida pelos investidores. Números fortes nos Estados Unidos representam possibilidade de mais juros, o que acaba repercutindo negativamente nos ativos. Qual que é o mantra aqui que eu venho dizendo? A inflação não vai cair de madura, parte da pressão vem do emprego forte e da aceleração dos salários, que vem em decorrência disso, o que acaba retroalimentando a inflação via demanda forte. Bom, e aí para hoje o grande destaque aqui no Brasil também é a taxa de desemprego referente a julho. Nas nossas contas, a gente vai ver finalmente números de desemprego abaixo de 9%. Esse é o nível que a gente não via desde o final de 2015, lá no meio daquela crise fiscal que assolou o país por um bom tempo. O mercado de trabalho, na verdade, continua me impressionando positivamente mês após mês. Segunda-feira, o Ministério do Trabalho reportou outros 218 mil postos formais criados também aí em julho. E aí com isso a gente já totaliza mais de 1,5 milhão de novas vagas geradas só em 2022. O carro-chefe tem sido o setor de serviços que, além de naturalmente já demandar mais trabalhadores para tocar os seus negócios, ele tem usufruído relativamente mais dessa normalização da mobilidade que a gente está vivendo finalmente depois da vacinação em massa. É verdade ainda que os salários apanham da inflação, mas me chama a atenção o número de colaboradores que já conseguem reajustes salariais acima do INPC. Mais um aí para a sopa de letrinhas, o INPC é um índice de inflação amplamente utilizado nas negociações salariais e que guarda uma forte correlação com o IPCA. 2 implicações mais claras sobre esse mercado de trabalho pujante aqui no Brasil. A primeira positiva é uma certa sobrevida para esse PIB mais forte que a gente já tem visto no Brasil no primeiro semestre. A segunda, que é mais complicada, numa janela maior de tempo, é que assim como na discussão lá dos Estados Unidos, aqui também não vai ser fácil controlar os preços. Mas peraí, Caruso, você não me falou que o pior da inflação ficou para trás? Sim, mas uma coisa é o IPCA sair de 12%, que foi o pico que bateu pouco antes do meio do ano, para algo perto de 6%, 7% no final de 2022. Outros 500 vai ser o BC conseguir levar a inflação para perto de 3%, entre o ano que vem e 2024, que é mais ou menos o horizonte relevante que ele tem mirado. Ou seja, leia-se, juros altos e por um bom tempo aqui também no Brasil. Por hoje é isso, um bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 7 da manhã, no Spotify e YouTube.